Bostrom não afirma que vivemos numa simulação. Isso é importante. O que ele prova é uma coisa diferente, que uma de três proposições tem que ser verdadeira. A primeira, quase todas as civilizações como a nossa se extinguem antes de desenvolver a tecnologia necessária para simular ancestrais. Guerra nuclear, colapso ambiental, uma inteligência artificial descontrolada, alguma catástrofe sempre impede o próximo passo antes de qualquer civilização chegar ao que Bostrom chama de estágio pós-humano. A segunda, civilizações que chegam lá simplesmente escolhem não simular seus ancestrais. Por ética, talvez simular sofrimento humano seja moralmente proibido. Por desinteresse, talvez, uma vez avançada o suficiente, uma civilização simplesmente não se importe mais com seu próprio passado. De qualquer forma, quase nenhuma decide rodar essas simulações em larga escala. A terceira, nós, quase certamente, estamos vivendo dentro de uma simulação agora, porque se qualquer civilização avançada decidir simular e tiver capacidade computacional para rodar milhares, milhões dessas simulações, o número de mentes simuladas seria astronomicamente maior que o número de mentes originais que um dia existiram de verdade. E aqui está o ponto estatístico central do argumento. Se você é uma mente consciente qualquer, escolhida ao acaso entre todas as mentes que já existiram ou vão existir, e a maioria absoluta dessas mentes é simulada, então você provavelmente também é. Bostrom não está pedindo para você acreditar em nenhuma das três. Ele está dizendo, escolha qual parece mais provável. Não existe uma quarta opção confortável onde nada disso é relevante. E foi exatamente essa terceira proposição que saiu da academia e virou debate público graças a uma pessoa que a maioria não esperava. Em 2016, na conferência Code Conference, Elon Musk pegou o argumento de Bostrom e simplificou. Disse que existe uma chance de 1 bilhão contra 1 de estarmos na realidade original. O raciocínio dele, os videogames foram de Pong, em 1972, a gráficos quase fotorrealistas em poucas décadas. Ele argumentou que mesmo se essa taxa de evolução caísse 1000 vezes, em algo como 10 mil anos, nada na escala evolutiva, jogos e realidade seriam indistinguíveis. A citação de Musk não é um cálculo formal, é uma extrapolação informal da lógica de Bostrom, mas ela levou o argumento para milhões de pessoas que nunca tinham ouvido falar de filosofia analítica. Do lado acadêmico, o filósofo David Chalmers, da Universidade de Nova York, foi ainda mais longe. Em 2022, publicou o livro Reality Mais, de mais de 500 páginas, defendendo que mesmo que estejamos numa simulação, isso não tornaria nossa existência menos real. Para Chalmers, o erro está em pensar que simulado significa falso. Se uma simulação for computacionalmente rica o suficiente para produzir experiência consciente genuína, ela não é uma cópia de segunda categoria da realidade. Ela é uma realidade, só que rodando numa infraestrutura diferente da que imaginávamos. Isso muda completamente o peso emocional da pergunta. Se Chalmers está certo, descobrir que vivemos numa simulação não seria mais assustador do que descobrir que o universo é feito de átomos em vez de elementos clássicos, como fogo e água. Mas, do outro lado do debate, um astrofísico de uma das universidades mais respeitadas dos Estados Unidos decidiu refazer as contas de Bostrom do zero e não gostou do que encontrou. Em 2020, o astrofísico David Kipping, da Universidade de Colômbia, decidiu refazer o cálculo de Bostrom com mais rigor estatístico. Usando um método chamado inferência bayesiana, Kipping mostrou que a versão popular do argumento, a de que estatisticamente é quase certo estarmos numa simulação, exagera a probabilidade ao ignorar uma variável importante. A incerteza sobre se simulações desse tipo são sequer tecnicamente possíveis. O cálculo dele chega a um resultado bem diferente, no máximo 50% de chance, metade, não quase certeza. E há uma reviravolta interessante no próprio trabalho de Kipping. Ele descobriu que, no momento em que a humanidade conseguisse criar sua própria simulação consciente, as probabilidades mudariam drasticamente, porque isso eliminaria de vez uma das opções do trilema, tornando a proposição da simulação muito mais provável de repente. Mas o problema mais forte contra o argumento não vem da estatística, vem da física. Em 1962,
Um cálculo conhecido como limite de Bremermann estabeleceu um teto para quanto processamento qualquer sistema físico pode realizar por quilograma de matéria. Simular um universo inteiro com bilhões de mentes conscientes pode simplesmente exceder o que qualquer computador físico, não importa quão avançado, jamais será capaz de fazer. E tem mais. Simular partículas quânticas interagindo em escala de universo cresce em dificuldade computacional de forma exponencial. Físicos chamam isso de problema do sinal. Pode ser matematicamente impossível simular física quântica realista em qualquer escala, mesmo para uma civilização daqui a 1 milhão de anos com tecnologia que nem conseguimos imaginar hoje. Mas, mesmo que a simulação seja fisicamente impossível de provar por matemática pura, alguns físicos propuseram uma forma de testar isso na prática, olhando para o céu. Mesmo assim, alguns físicos não desistiram de procurar uma resposta empírica. Em 2014, pesquisadores, incluindo Zohreh Davoudi, propuseram que, se o universo funciona como uma grade computacional, do jeito que nossas próprias simulações de física de partículas funcionam, essa estrutura deveria distorcer sutilmente os raios cósmicos de altíssima energia. A distribuição desses raios mostraria uma quebra sutil de simetria rotacional, revelando o formato da grade subjacente. É um teste real, cientificamente sério, sendo conduzido até hoje. O limite mais forte medido até agora diz que, se essa grade existir, ela é extremamente fina, em energias acima de 10 elevado a 11 gigaelectrons-volt, bem além de qualquer coisa que conseguimos detectar por enquanto. O físico teórico Brian Greene levanta um contraponto interessante para esse tipo de busca. Segundo ele, mesmo que existissem falhas detectáveis na simulação, uma civilização avançada o suficiente para simular um universo inteiro provavelmente seria capaz de corrigir esses bugs em tempo real e reprogramar a memória de quem os notou. O que significa que procurar por falhas pode ser literalmente inútil. Se a simulação for boa o bastante para nos enganar completamente, ela também seria boa o bastante para consertar qualquer coisa que a delatasse. E isso nos deixa numa posição estranha, cientificamente honesta, mas filosoficamente desconfortável. 22 anos depois da publicação de Bostrom, ninguém provou que ele estava certo. Ninguém provou que ele estava errado. Físicos discordam entre si com o mesmo rigor científico. Filósofos discordam sobre se a resposta importaria mesmo que a descobríssemos. E um dos homens mais ricos do mundo decidiu publicamente que acredita ser praticamente certo que nada disso é real. Talvez a pergunta mais interessante não seja qual das 3 proposições do trilema é verdadeira. Talvez seja o que muda na prática se você descobrisse a resposta amanhã. Se estamos numa simulação, os seus problemas de hoje ainda vão precisar ser resolvidos hoje. As pessoas que você ama ainda vão continuar importando. A dor ainda vai doer, a alegria ainda vai ser real o suficiente para valer a pena. Bostrom nunca disse que isso muda como devemos viver. Ele só provou que uma das 3 respostas tem que ser verdadeira e nos deixou com a tarefa de decidir qual delas escolhemos acreditar.